paz do Senhor, amados. Amém. Eu vou liberar vocês, pode sentar. Eu queria aproveitar o tempo que a gente tem, compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com os irmãos, e eu creio que isso vai ser de grande valia na vida de cada um de vocês, obviamente, na medida em que absorver aquilo que vai ser compartilhado, né? Porque toda palavra só tem valor quando é absorvida por um coração desejoso e sedento. É esse coração que faz a palavra produzir alguma coisa na nossa vida, porque a gente pode simplesmente ouvir a palavra sem nenhuma sede, sem nenhuma fome, sem nenhum desejo, e isso faz com que ela entre por aqui, saia por aqui, e a nossa vida siga o mesmo curso que vinha desde sempre. E o que Deus na verdade quer, de fato, é que o curso da nossa história mude em algum momento. Ou seja, traçamos um curso ou vivíamos num curso de vida, e é necessário que chegue um momento em que esse curso, esse é o meu, olha isso, esse é o seu. Nossa, você leva isso e quebra inteiro. E Deus quer que o curso da nossa vida mude em algum momento, a fim de que literalmente haja um manifestar da presença operante dele nas nossas vidas. Caso contrário, é uma vida sem futuro, sem propósito, e a gente sabe que uma vida sem propósito não vale a pena, certo? Uma vida sem propósito não vale a pena. O que eu quero compartilhar com você nessa noite? Às vezes a gente observa quantas pessoas têm dificuldade com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro, pensar assim, é simples se você tiver e buscar muito o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a compreender. Mas a maioria das pessoas não tem essa afinidade com o Espírito Santo ao ponto de ter facilidade na compreensão da palavra. E mesmo às vezes com essa afinidade toda, existem pontos na Bíblia que são difíceis de compreensão, porque eu entendo que a revelação da Bíblia ela é progressiva. Você não consegue ter a compreensão da Bíblia como um todo, e ela depende de que você vá aprendendo porções, e aí na medida que você vai aprendendo uma porção, uma outra porção vai se encaixar ali, e depois uma outra porção vai se encaixar. A Bíblia na verdade acaba se tornando um grande quebra-cabeça de compreensões, e que você não consegue compreender assim, eu vou ler já vou entendendo tudo. Tem coisas que você lê na Bíblia que demora muito tempo para você chegar à compreensão daquilo. E aí vai depender de você linkar outros pontos, e assim é que a coisa vai crescendo, até porque Deus se revela progressivamente e lentamente, respeitando a nossa capacidade de compreensão e naturalmente depositando aquelas porções na medida em que a gente está alcançando a maturidade naquilo. Agora, com relação a isso, tem pessoas que desanimam da Bíblia, porque tem a dificuldade de compreender. Começa a ler, não entende, o que faz? Abandona a leitura, deixa de lado, não busca mais. E quando a gente faz isso, a gente despreza aquilo que é mais importante e mais precioso para nós, que é o entendimento da palavra, o conhecimento da verdade. Lembra que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ou seja, preste atenção, se eu estiver errado, você pode me corrigir aqui. Não existe libertação sem o conhecimento da verdade. A libertação é consequência do conhecimento da verdade. Não é consequência de você simplesmente ler a verdade, porque toda a Bíblia a gente sabe que ela é a verdade. Se eu leio a Bíblia e eu não entendo o que eu estou lendo, não vai haver libertação. A libertação é resultado do entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Acesso à verdade, eu diria assim, nós temos.
Quando eu tenho uma Bíblia na minha mão, eu tenho acesso à verdade. Quando eu abro a Bíblia e leio, uma leitura simples, uma leitura comum, vamos dizer assim, eu apenas estou acessando a verdade. O que me permite ser liberto por essa verdade é o entendimento que eu estou desenvolvendo. Daí eu diria assim, a Bíblia é um livro de estudo para a vida toda. E eu diria, ainda que você tenha muitos anos de vida, seja farto de anos a sua vida, a sua história, você não vai conseguir desenvolver o conhecimento pleno de tudo que está contido ali. Até porque a própria Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Dependendo do seu momento, dependendo da sua situação, ela se torna nova. Isso quer dizer que ela é inesgotável. Talvez por conta dessa magnitude, dessa grandeza, né, é que as pessoas muitas vezes desanimam de ler a Bíblia. E aí elas se contentam em apenas ouvir a Bíblia. Como assim, pastor? Vem na igreja, ouve a pregação e ponto. E isso é o resumo da vida dela. E eu estava pensando aqui comigo com relação às pessoas que perdem o ânimo em relação à Bíblia, porque há muita coisa contida nela. Quando a gente vai, vamos pensar no Antigo Testamento, quando a gente vai para o Antigo Testamento e vai ler o Antigo Testamento, ele é complexo demais, porque ele tem muitas coisas ali que a gente precisa levar em consideração, compreender, para a gente poder chegar a alguma conclusão quando a gente chega no Novo Testamento. Se a gente vai para o Antigo Testamento é aquela parte da Bíblia onde nós temos a atuação dos profetas, onde nós temos a ministração da lei, onde Deus estabelece a lei. Quando a gente pensa nesse contexto, são tantas coisas que eu acho que é aí que as pessoas desanimam. Se a gente for pensar em preceitos e leis, a gente tem 623 preceitos e leis, são 613 preceitos e 10 leis, 10 mandamentos, né? São 623 leis, preceitos e mandamentos. Só reformulando aqui, 613 preceitos e 10 mandamentos. Aí o total é 623. Aí quando a gente pensa assim, como é que eu vou decorar isso? Como é que eu vou guardar isso? Como que eu vou levar em consideração isso? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Aí é onde as pessoas simplesmente vão abrindo mão, vão deixando de lado. Aí a gente vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento também é muito rico, principalmente com relação a tudo aquilo que os apóstolos, né, ensinaram para a vida religiosa, para a vida congregacional, para a vida social, para a vida pessoal, interpessoal, familiar, profissional. São tantas coisas que a gente tem que levar em consideração, que daí a gente fica assim meio, tem que saber, não consigo entender isso, não consigo guardar isso tudo, e aí perde logo o ânimo de continuar lendo a Bíblia. Aí eu estava orando e falei, Deus, um jeito simples de entender a Bíblia, como poderíamos resumir a Bíblia, né? Como que a gente pode resumir? Aí Deus ministrando no meu coração, falou assim, resume o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento resumido é a compreensão de todo o Antigo Testamento. E quando a gente resume, a gente naturalmente vai pensar assim, selecionar aquilo que de fato é relevante e importante. E se a gente conseguir guardar o resumo da Bíblia, grande coisa nós já estamos fazendo. Um progresso imenso na nossa vida nós já estamos fazendo. Porque se a gente pegar o resumo e literalmente abordar ele, colocar ele no nosso coração, e tudo que nós vamos fazer, nós trouxermos à memória esse resumo, porque assim, é difícil manter na mente as leis e os mandamentos, é difícil manter todo o ensinamento do Novo Testamento diante das situações e circunstâncias que nós estamos vivendo. Então assim, eu preciso fazer uma escolha em determinada área da minha vida, e eu sei que a Bíblia tem um assunto, tem uma pauta, tem algo contido que vai me ajudar naquilo, e aí eu preciso naturalmente fazer lembrança, trazer à memória aquela
aquela parte da Bíblia para eu aplicar aquilo na minha vida. Daí, como fica difícil guardar tudo isso, geralmente a gente faz as nossas escolhas, toma as nossas decisões baseado naquilo que a gente literalmente está vivendo no momento. Eu diria assim, dificilmente as escolhas que a maioria das pessoas fazem estão pautadas na Bíblia. Por exemplo, a gente pegar o salmista lá, ele vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que esse cara fez, na verdade? Ele basicamente decorou a palavra de Deus. Ele basicamente decorou a palavra de Deus, para que diante das situações e das circunstâncias, ele pudesse fazer uso dessa palavra para ele não errar, para ele não fazer aquilo que iria desagradar a Deus. Só que hoje a gente está vivendo uma época que decorar a Bíblia é difícil. As pessoas dificilmente conseguem decorar os números dos seus documentos. Você quer ver que interessante? Quantos sabem de cor o número do seu CPF? Olha que coisa boa. O número do RG, a data de aniversário do cônjuge. Não fala nada, senão você vai comprometer o casamento. Quantos sabem de cor o número da sua CNH? Pastor, o que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação. Pastor, eu não tenho, mas os que têm, quantos sabem de cor? Mais ou menos, você lembra? Mais ou menos. A maioria, eu não sei. O número da CNH eu sei. A verdade é que tem coisas que são importantes para nós no nosso dia a dia e a gente não consegue decorar. Daí a decorar a Bíblia, para a gente não fazer a coisa errada, é difícil. Então você está diante de uma escolha, de uma decisão que você precisa fazer. O que você leva em consideração? Qual é a vantagem que eu vou levar e qual é o prejuízo que eu vou tomar? Considerando a vantagem, o prejuízo, você faz a sua escolha. E por conta disso, as consequências, as consequências das escolhas que a gente faz, muitas vezes são preocupantes para nós. Acabam se tornando um problema na nossa vida. Quando nós escolhemos segundo a vontade de Deus, dificilmente aquilo vai trazer um peso de sofrimento para nós. Dificilmente aquilo vai trazer um peso de tormento para nós. Porque quando nós escolhemos segundo a vontade de Deus, naturalmente aquilo vai se tornar em alguma coisa muito boa para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita. Ah, que coisa tremenda. Mas aí eu faço a pergunta: todas as escolhas, todas as decisões que você tem tomado na sua vida, têm produzido algo bom, perfeito e agradável para você? Ou de vez em quando as suas escolhas te fazem ter insônia, dores de cabeça, gastrites, úlceras, te fazem sofrer amargamente por conta daquilo que você fez e não deveria ter feito? Como é que é? Isso porque a maioria das nossas escolhas nós consideramos lucro e prejuízo apenas. Quanto é que eu lucro e qual é o prejuízo que eu vou ter? Se eu for ter pouco prejuízo e o lucro for maior, eu escolho pelo sim, ou seja, vou fazer isso aí, ou pelo não, vou fazer isso daí. Se eu for me dar bem do meu ponto de vista, aí a gente não tem o hábito de correr para a Bíblia. Deixa eu ver o que é que Deus me diz. Deixa eu procurar onde na palavra isso aonde na palavra eu vou ter uma direção para isso. Deixa eu procurar aqui. A gente dificilmente faz isso. Então, se a gente tiver o resumão da Bíblia, em nosso poder fica mais fácil, porque daí a gente vai levar em consideração o resumo da Bíblia. Aí, resumindo a Bíblia, eu preciso entender que tem uma coisa que eu não posso fazer e uma coisa que eu tenho que fazer. Resumindo a Bíblia, se eu for para o Antigo Testamento, são 623 observações, das quais eu posso e não posso fazer. Se eu for observar tudo que Paulo ensina na igreja, são muitas as coisas que eu posso e que eu não posso fazer.
resumo, ao invés de toda a Bíblia. Escute, eu não quero facilitar a sua vida dizendo que daí para frente você não precisa mais se preocupar com a Bíblia. Pelo amor de Deus, eu quero facilitar o seu dia a dia, mas eu quero que você tenha tempo para buscar todo o conhecimento que a Bíblia oferece. Porque se eu pensar algo da Bíblia e desprezar o restante, eu estou menosprezando aquilo que é fundamental. Lembrando que toda a Bíblia é a verdade, e é toda ela que te liberta. Eu quero só facilitar o seu dia a dia, na hora de você fazer as suas escolhas, na hora de você tomar as suas decisões. Pastor, pelo amor de Deus, então fala logo para eu saber o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, o que é necessário para as nossas vidas. Bom, eu primeiro preciso fazer você entender com relação... Bom, eu vou ter que antecipar aqui sobre o que nós vamos falar. Resumindo o Novo Testamento, eu chego à conclusão de que existe um só pecado e um só mandamento. Se eu entender literalmente qual é o pecado, resumir a Bíblia, e isso vai ficar tão fácil para eu compreender todo o contexto dela posteriormente, desde que eu aplique isso já inicialmente na minha vida. Então vamos tentar entender qual é o pecado que nós precisamos prestar atenção no dia a dia, para não corrermos o risco de tropeçar nele novamente. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, a lista de pecado é grande, são tantos os pecados, mas eu diria assim, se você conhecer a mãe de todos eles, e se você tratar a mãe de todos eles do jeito que precisa ser tratado, você não vai ter problema com todos os demais. São muitos os pecados, mas se você tirar a base desses muitos pecados, você facilita a sua vida. Então eu quero que você tenha uma facilidade com relação aos pecados. Aí você fala, mas pastor, tem o pecado da mentira, tem o pecado da pornografia, tem o pecado do adultério, tem o pecado disso. A lista é grande, eu sei, de fato é muito grande a lista. Por isso, só no Antigo Testamento, 623 considerações que nós precisamos ter em mente ali. No Novo Testamento, nem dei o luxo de tentar entender quantas são as observações que Paulo faz para a igreja, para o indivíduo, para o funcionário, para o patrão, para o marido, para a esposa, para o amigo. Não levei em consideração, são muitas as coisas. Mas se eu tratar a base, eu consigo administrar com facilidade todo o restante. Vou tentar entender. Para isso a gente tem que ir lá no pecado original. Diz assim, a mãe de todos os pecados. Vamos pensar assim, aonde tudo começou. Então eu peço para você abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Mas pastor, não é o resumo do Novo Testamento? Pois é, mas se a gente não pegar a origem, a gente não vai conseguir trabalhar nada. Vamos pegar lá e ver o que foi que aconteceu de verdade. Se você abrir em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a ordem de Deus. Assim que eu achar aqui. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e versículo 17. Olha comigo aí, por favor. Versículo 16. Bom, vou ler o 15 só para a gente ir, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Nada que a gente vá abordar aqui de momento. Mas o 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma ordem simples, uma ordem tranquila. Tudo que tem no jardim é para você. Você pode comer livremente, à vontade, você pode ficar tranquilo. Apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia duas árvores no jardim que eram diferenciadas de todas as outras. Uma era a árvore da vida, que ficava bem no meio do jardim, e a outra, do lado dessa árvore, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que Deus fala de todas as árvores, você pode
daria para o homem ficar tranquilamente, viver tranquilamente, não iria passar nenhuma necessidade, porque tudo que ele precisava tinha no jardim para ele. A questão é que vai entrar o diabo em cena, e a intenção do diabo é derrubar o homem. Essa é a intenção, sempre foi, sempre será, nunca vai deixar de ser. Na verdade, a intenção principal do diabo era afetar Deus. Como isso é impossível para ele, então ele vai afetar aquilo que Deus ama. Ele é sempre assim, o diabo. Quando ele não consegue tocar numa pessoa, ele vai tocar naquilo que aquela pessoa ama. Porque tocando no que a pessoa ama, ele toca indiretamente na pessoa. Grave isso na sua mente, porque se ele não conseguir tocar em você, ele toca no que se ama. E aí pode ser pessoa, pode ser coisa, pode ser qualquer coisa que cerca a sua vida, ele vai tocar nisso para tentar tocar indiretamente em você. Então, como ele não podia tocar em Deus, vou tocar no homem, vou ferir o homem, vou derrubar o homem, vou prejudicar o homem. Então vamos lá, a ordem de Deus é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente chega no capítulo 3, versículo 4, olha aí: então a serpente, e a serpente ali era uma personificação do próprio diabo, do próprio Lúcifer, do próprio anjo caído. Esse anjo vai, através dessa serpente, induzir a mulher e, consequentemente, o homem a uma coisa. Veja lá: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. O versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando chega no versículo 4 do capítulo 3, a serpente vai dizer: é certo que não morrereis. O que a serpente, no caso o diabo, está tentando introduzir no interior do homem? Porque até aquele momento, o homem, ele acreditava plenamente em Deus. Por quê? Porque ele foi criado por Deus. Tudo que tinha ao redor dele foi criado por Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus, onde Deus compartilhava com ele todo o poder criativo que ele tinha, o próprio Deus tinha. A evidência disso é a herança oral que esse homem vai passar para os seus descendentes, até chegar em Moisés, e Moisés vai escrever o livro de Gênesis. Vai escrever o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós temos o relato de toda a manifestação de poder criativo de Deus. Ele toma conhecimento com esse relacionamento que ele tinha com Deus. Então o homem, ele acreditava em Deus, por conta de tudo que Deus compartilhava com ele. Só que chega nesse ponto, no versículo 4, a indagação, o questionamento, a colocação que o diabo faz para a mulher vai despertar algo contraditório no coração da mulher, consequentemente no coração do homem. Porque a Bíblia diz que a mulher comeu do fruto e deu ao seu marido, não diz que foi levar ao seu marido. Isso quer dizer que o marido, no caso Adão, o homem, estava junto com ela, não estava longe dela. Muito provavelmente ele presenciou esse momento, esse diálogo, essa troca de ideias entre a mulher e a serpente, mas ele se omitiu, ele se calou, ele simplesmente deixou a coisa seguir. Isso por quê? Porque o que foi gerado no coração dela também foi gerado no coração dele. E o que é que foi gerado no coração de ambos? Quando a serpente vai dizer, quando o diabo vai dizer aqui: é certo que não morrereis. Até aquele momento era uma crença plena, total em Deus. A partir desse momento, o que vai entrar no coração de ambos, homem e mulher, é uma coisinha chamada incredulidade. Eles vão duvidar da palavra de Deus. Deus disse: no dia que comer, vocês vão morrer. A serpente diz: certamente vocês não vão morrer. E a prova de que
que eles passaram a duvidar da palavra de Deus, é que eles vão comer. Essa é a evidência de que eles aceitaram a palavra do diabo mais do que eles estavam mantendo a palavra de Deus no coração deles. Porque a partir do momento que o diabo diz que eles não morreriam, os olhos deles se abrem para aquela árvore, porque até aquele momento não estava aberto. É como se aquela árvore estivesse ali e não existisse para eles. Mas quando a dúvida entra, quando a incredulidade entra, os olhos se abrem e eles começam a olhar para aquela árvore de uma forma diferente, porque eles começam a ver que aquela árvore, ela era uma árvore boa para se comer e boa para dar entendimento. Até aquele momento não era nada. A árvore não significava nada, não representava nada, a não ser algo que estava restrito a eles. Mas a partir dessa palavra, certamente não morrereis, eles passam a olhar para aquela árvore diferente. Então, se nós formos tentar identificar qual é o tipo de pecado cometido aqui, a gente vai ver uma infinidade de coisas que a gente poderia aplicar. Por exemplo, desobediência, ofensa, enfim, são muitas as coisas que nós poderíamos nomear como sendo a prática desse pecado. Mas, para mim, esse pecado caracteriza-se como um pecado de incredulidade. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles desacreditaram da palavra de Deus. Porque se você sabe que alguma coisa vai te trazer morte, o que é que você faz? Evita. Você compra lá um negocinho naquelas lojinhas como é que chama lá? Que vende coisa para agronomia, plantação. E nessa coisinha vem aquela fotografia não, aquele desenho e a caveirinha com aqueles dois ossinhos cruzados em cima e embaixo da caveirinha. Aquilo significa que é um perigo, é um veneno. E aí, quando você vê aquilo, o que você faz? Você evita. Até a maneira de manusear muda. Não é que nem se manuseia um perfume. Você vê aquela caveirinha, aqueles ossinhos lá, você fala, isso aqui é perigoso, você pode matar. Então, a forma de manusear, você pega daqui, você põe lá, você já corre lá na mão, você fala, opa, deixou atento, a não ser os desatentos. Então, nem aí, pega, põe lá, depois lambe o dedo, põe o dedo no olho, passa, enfim. Tem gente que é meio distraído, é meio, não tem muita preocupação. Mas quando você sabe que algo tem risco, você evita. Você vai no quadro de energia, está lá, mesma caveirinha, os ossinhos lá, cruzando. Você já sabe que isso aqui é risco de choque. Não vou botar a mão nesse negócio. Você não entende, não sabe, o que você faz? Você corta a volta. Você não vai tentar mexer numa coisa, você não sabe. Salva exceção os que são sem noção. Vai lá, bota o dedão, bota a mão, toma um choque, morre eletrocutado e depois acha que foi injustamente a vida para ele. Mas enfim, a questão é que quando você sabe que alguma coisa pode criar risco para você, você vai evitar aquilo. Essa seria a lógica, a ordem natural das coisas. Seria. Mas aí a gente faz o quê? Quando a gente desacredita do risco, é que a gente mete a mão naquilo, é que a gente faz aquilo que não deveria. Quando a gente desacredita do risco, aqui, não coma, vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. A serpente vem e fala, e eles desacreditam do que Deus havia dito. Eles vão e comem. E a partir do momento que eles comem, a mente, os olhos se abrem e eles começam a tomar conhecimento de coisas que até aquele momento eles não conheciam. A partir daquele momento, uma avalanche de pecados começa a ser introduzida na natureza humana. O mundo passa a estar contaminado por causa daquela única ação que começou não no ato, mas no coração, porque a incredulidade não é um ato, é uma intenção. A incredulidade se manifesta em atos, mas ela começa na intenção. E quando começou a incredulidade, quando eles começaram a olhar
para a árvore de forma diferente. Ali a incredulidade se manifestou. A partir dali, o que vai acontecer? Ela vai começar a se manifestar em ação. É que nem Tiago diz, o pecado ele se manifesta depois de ter sido desejado no interior. Primeiro a gente literalmente se sente atraído, incomodado por alguma coisa. Depois essa atração, esse engodo desce para o coração, se transforma em vontade. E a vontade consumada caracteriza o pecado. E o pecado consumado gera morte. É assim o processo. Então todo o processo pecaminoso na vida do ser humano, ele se dá por uma coisa chamada incredulidade. Quando você desacredita do que Deus diz, o pecado vai se manifestar. Aí eu diria assim, se a incredulidade aqui não tivesse manifestado, nenhum outro tipo de pecado se manifestaria. Então a gente pensa assim, a mentira existe por quê? Por causa da incredulidade. O adultério existe por quê? Por causa da incredulidade. Todo tipo de pecado que você pode imaginar existe por quê? Por causa da incredulidade. Se o homem acreditasse em Deus mais do que ele acreditou no diabo, nenhum outro pecado se faria presente na raça humana. Nenhum outro pecado entraria na história da humanidade, mas entrou por uma porta chamada incredulidade. Então eu posso dizer que a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Por que eu minto, pastor? Porque você não acredita em Deus. Por que eu adultero, pastor? Porque você não acredita em Deus. Por que eu roubo? Por que eu furto? Porque não acredita em Deus. Por que eu sou violento contra o meu próximo? Porque não acredito em Deus. Porque eu sou violento contra mim mesmo? Porque não acredito em Deus. Porque eu uso essas coisas que prejudicam a minha vida? Porque não acredito em Deus. Porque eu faço isso, eu faço aquilo que é errado, é ruim? Porque não acredito em Deus. Mas eu acredito em Deus. Pois é. Se acreditasse de verdade, não faria. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente se posiciona frente àquilo de acordo com aquilo literalmente pede. Por exemplo, passo na frente de um quadro de energia, está lá a caveirinha. Eu acredito que ali é risco de choque, de ser eletrocutado. O que eu faço? Eu não mexo ali. Se tiver que mexer ali, eu faço o que? Eu chamo alguém que sabe mexer naquilo. Se eu vejo lá o veneninho no frasco, o que eu faço? Eu bebo? Não, eu evito. Não, vou mexer nisso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai colocar risco na minha vida. Quando você acredita em alguma coisa, você se posiciona frente àquilo que você acredita. Enquanto o homem e mulher acreditavam em Deus, eles se posicionavam frente àquela árvore da maneira correta. Eles nem olhavam direito para aquela árvore. Aquela árvore nem existia para eles, embora ela estivesse ali. Mas nunca foi para eles algo atrativo, interessante, nunca foi para eles. Apenas após a incredulidade entrar, é que os olhos se abriram e eles começaram a ver que aquela árvore poderia lhes proporcionar alguma coisa diferente. E aí vem mais um engodo do diabo, né? Porque o diabo coloca a incredulidade, depois ele trabalha para que outras coisas também comecem a acontecer. Aí o que é que o diabo vai sugerir para o homem e para a mulher? Vocês vão se tornar iguais a Deus. Aí já vem a ambição. Aí a Bíblia me diz assim, que um abismo, não são vários, mas um abismo chama outro abismo. E o outro chama o outro, e o outro, e assim a coisa vai perdendo. Nós precisamos entender, a mãe de todos os pecados é a incredulidade. Se eu entender isso, eu começo a me posicionar de um jeito diferente em relação a Deus. Ainda que eu não conheça todos os preceitos que a Bíblia diz que eu tenho que levar em consideração,
ainda que eu não conheça todos os ensinamentos que a Bíblia diz, mas se eu entender que acreditar em Deus é fundamental, então tudo que eu for fazer, eu vou querer levar em consideração o que é que Deus pensa daquilo. Isso já vai me barrar para fazer muitas coisas. Antes de tomar a decisão e meter os pés pelas mãos, o que Deus diz a esse respeito? Porque se eu fizer o que Ele não quer, vai me trazer dano, vai me dar prejuízo, vou ter problema. Então deixa eu ver o que é que Ele pensa, deixa eu tentar descobrir o que é que Ele diz a esse respeito. Isso já vai colocar um limite para mim em tudo que eu vou fazer. Se Deus aprova, bem, eu vou fazer. Se Ele reprova, então eu também não vou fazer. Eu preciso saber o que Ele pensa, ainda que eu não saiba. Se eu só colocar no meu coração que o que Ele pensa é importante, então eu vou dar mais tempo para mim mesmo antes de fazer as escolhas. Eu ainda não sei de tudo, mas na hora que se fizer necessário, eu vou investigar sobre aquilo que eu vou fazer. O problema é que é aquilo que eu falei no começo, a gente faz e leva em consideração apenas aquilo que toca a nossa vida propriamente falando, e não o que toca a Deus, não o que Deus pensa, mas o que eu quero, o que eu valorizo, e eu vou para cima disso. Agora, se eu acredito em Deus, então eu não faço nada sem antes consultá-lo, sem antes buscá-lo. Se eu desconheço essa máxima, se eu desconheço essa tônica, então eu vivo a minha vida de qualquer maneira. Estou na igreja, faço as coisas dentro da igreja, mas na hora de fazer as escolhas, eu que decido, eu estou no meu nariz, eu que decido. Então eu vou fazer assim, porque eu acho que assim é o melhor. E aí você entra naquilo, quebra a cara lá na frente, depois vem e ainda fala: Deus, por que o Senhor deixou? E Deus pode dizer assim: se você acreditasse em mim, você teria me perguntado antes de ter feito a escolha. E se você me perguntasse com vontade de saber, antes de fazer, você ia esperar eu te responder. E às vezes Deus pode responder na hora, mas às vezes Deus vai levar um tempo para responder. E por que Ele dá tempo para responder? Por que Ele leva tempo para responder? Porque Ele está tratando algumas coisas dentro de nós. É que nem quando Ele falou para o Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva para o monte e sacrifica-o ali. Por que tinha que ser no monte? Por que tinha que ser um monte de 3 dias de caminhada? Por que não podia ser no fundo do quintal? Some da vista da sua esposa e mata o teu filho. Porque o problema seria Sara deixar o Abraão matar o Isaac. Mas Deus fala: você vai pegar o teu filho e vai caminhar com ele até o lugar que eu vou te mostrar. E 3 dias, por que isso? Para que isso? Que sofrimento é esse? Deus estava tratando algumas coisas no coração dele. E às vezes Ele não te responde na hora, porque a gente literalmente está sendo criado por um sistema muito rápido, um sistema que tem se tornado frenético cada vez mais, e a gente não dá conta de esperar 1 hora. 1 hora de espera já é o suficiente para a gente arrumar briga na fila, para a gente ficar injuriado esperando um ônibus. A gente fica desesperado. 1 hora a gente não dá conta. O que vai esperar 3 dias? E se a gente fosse esperar então que nem a promessa de Deus para Abraão, 25 anos, e a promessa para o Caleb, 40 anos. Por que Deus faz isso? Mas a verdade é que quando a gente acredita nele, a gente aprende a esperar por ele. Olha o que o Moisés aprendeu com Deus. Primeiro ele teve que esperar 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do sogro, para depois voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. E ele aprendeu com a lição. A espera ensina. Quando a pessoa quer aprender, quando acredita em Deus. Chega um momento na vida de Moisés, porque assim, toda a dinâmica da vida de Moisés girou em torno de tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Tudo na vida dele tinha a ver com isso, desde a separação dele, logo depois
E Moisés agora faz uso daquilo que ele aprendeu. Se o Senhor não for, não nos faça sair desse lugar. Preferimos ficar aqui no deserto, sofrer aqui no deserto, a entrar na terra prometida sem a tua presença conosco. Todo o período em que Deus não se manifestava no tempo em que Moisés queria, era para ensinar alguma coisa. Chega um momento que agora Moisés tem que fazer uma escolha, e ele faz a escolha da maneira certa. Eu não quero nada sem Deus comigo. Ainda que a minha vida toda foi tirar o povo da terra, para levar o povo, tirar o povo do Egito, para levar o povo para a terra, se Deus não for, então também não vamos entrar na terra. Eu não quero entrar na terra com esse povo, se o Senhor não for comigo. Aprendeu a lição. Por quê? Porque passou a acreditar em Deus. Esse negócio de meter os pés pelas mãos, pelas aparências, revela o quanto nós não acreditamos em Deus. Escute, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Por não acreditar é que nós fazemos uma infinidade de coisas que ferem os padrões de Deus, que machuca a santidade de Deus, que macula a nossa própria santidade, porque nós não acreditamos em Deus. Você quer ver que interessante? Se você abrir a sua Bíblia em João 16, abre lá, por favor. Olha o que Jesus vai falar aqui para a gente, quer ver? João capítulo 16, eu vou ler só os versículos 8 e 9. Diz assim, olha, quando ele vier, está falando do Espírito Santo, Jesus está falando que ele vai embora e o Espírito Santo vai vir. E ele vai dizer assim, quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado. Do ou dos? Do. Do é singular ou é plural? Singular. Singular. Então ele está falando de um pecado. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E aí, se você seguir, vai dizer assim: da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Esse é o pecado. Esse é o pecado. Não crer nele, não acreditar nele, ser incrédulo quanto a ele. Esse é o pecado. Quando o Espírito Santo vier, eu digo assim: o trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas desse pecado. Tendo convencido as pessoas desse pecado, os outros pecados é consequência do entendimento desse. Eu continuar fazendo ou não. Volto a dizer, por que a pessoa mente, rouba, mata, adultera? Por que ela faz tudo isso? Porque ela literalmente não acredita nele. Porque ela não confia nele. Porque a incredulidade ainda faz parte da natureza dela. E o nosso desafio é ir além da natureza humana e transcender a nossa natureza humana e chegar na natureza espiritual. Porque adorar a Deus só é aceito quando a adoração é em espírito e em verdade. Então nós precisamos transcender a natureza humana e atingir a natureza espiritual. Para isso nós nascemos de novo, para vivermos uma vida espiritual. Porque aquele que é movido pela carne vai viver pecando, mas o que é movido pelo Espírito, esse já não vai viver pecando, mas é movido pelo Espírito. Por quê? Porque acredita em Deus. Está entendendo? Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Do pecado, porque não acreditam em mim, não creem em mim. Esse é o pecado. Então, se eu for resumir toda a Bíblia,
Novo Testamento, eu resumiria, se a gente for falar daquilo que não se deve fazer, daquilo que precisa ser corrigido em nós, é com relação a esse pecado, incredulidade. Vamos crescer naquilo que é a crença, naquilo que é a fé, naquilo que é acreditar em Deus. Vamos crescer nisso. Nós não estamos no ano do crescimento, vamos crescer no acreditar nele. Podemos acreditar, mas eu acredito em Deus o suficiente para não errar? Não, eu ainda erro, então precisamos crescer. Precisamos crescer mais. Mas é possível viver sem errar? Jesus viveu. Os apóstolos chegaram num nível em que o erro se tornou uma coisa esporádica. Que a gente vai errar em alguns momentos, sim, talvez sendo surpreendido pelas adversidades da vida, sendo surpreendido pelas ciladas do diabo, pode ser que a gente cometa erros. Mas esses erros acontecerão como erro de alvo, não como intenção e propósito. Uma pessoa quando mente, ela mente porque ela tem a intenção de mentir, para se safar das consequências. Então ela não usa de mentira. Uma pessoa quando adultera, ela adultera com intenção e propósito. Nossa, olha, agora que eu me dei conta, eu estou na cama com uma mulher adulta, olha, nem percebi isso. Que coisa impressionante. Agora que eu vi, o que você está fazendo aí, mulher? Onde já se viu? Quem mandou você vir aqui? Aonde nós estamos? Olha, vim parar no motel. Ai, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe? Olha, acordei aqui. É intenção e propósito. Lembrando que o pecado, ele começa nas intenções. Desce para o coração e se transforma numa ação. Começou na intenção. É aí que a gente precisa corrigir. Se eu acredito em Deus, eu corrijo as minhas intenções. Quando a pessoa começa a crescer no conhecimento de Deus, escute isso. Quando a pessoa começa a crescer no conhecimento de Deus, ela começa a corrigir as intenções dela. E nem diz o versículo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha lá, a transformação é consequência da renovação do entendimento. A renovação do entendimento se dá quando você começa a buscar o conhecimento de Deus. E é aí que tudo começa a acontecer. Então, se as pessoas não buscam o conhecimento de Deus, não há absolutamente nada de novo na mente dela. E por não haver nada de novo na mente dela, a crença dela em Deus é limitada. E nós temos limitação no quanto nós acreditamos em Deus, queridos. Nós temos. Eu estou dizendo nós, porque eu também estou nesse contexto. Nós temos limitação. E nós precisamos crescer dia a dia. Porque é isso que deixa claro o quanto nós estamos progredindo em acreditar nele. Então, resumindo a Bíblia, nós temos um pecado. Vamos tratar esse pecado. A gente consegue ir tratando os outros assim indiretamente. Corrige esse ponto e os demais vão se corrigindo automaticamente. Entende isso? Agora, qual é o mandamento? O mandamento é simples. O mandamento é o amor. Esse é o mandamento. Se você abrir aí em João 13, abre lá comigo, por favor. Vamos fechar isso aqui. João capítulo 13. Versículos 34 e 35. Olha o que vai dizer aí. Novo mandamento, preste atenção, todos os mandamentos que haviam até então, Jesus vai simplesmente citar um novo. Novo
novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se eu prestar atenção nesse mandamento, todos os mandamentos que tem na Bíblia, eu não preciso ficar preocupado com eles. Eu não preciso, eu preciso conhecer os 10 mandamentos, os 613 preceitos, preciso conhecer tudo isso aí, o que Paulo ensina na igreja, como é que eu tenho que me portar na igreja, como eu tenho que me portar em casa, como eu tenho que me portar no trabalho, na rua, nos relacionamentos, como eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. Se eu simplesmente der importância a esse mandamento, os outros vão se encaixar na minha vida automaticamente. Você quer ver que interessante? Abre aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas 5, 14 vai dizer assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre se você tiver cuidado de fazer uma coisa só. Que coisa? Amar o teu próximo do mesmo jeito que você ama a si mesmo. E só não se ama a si mesmo uma pessoa que está doente emocionalmente falando. Está psiquicamente desequilibrada, então ela não se ama, aí ela se machuca, ela se maltrata, ela se mata, ela se fere. Pastor, como que uma pessoa faz isso? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa droga, ela está se mutilando, ela está se matando, lentamente, progressivamente, mas ela está se matando. Uma pessoa que tem coragem de se matar, ainda que vagarosamente, ela também tem coragem de ferir os outros, queridos, porque é uma pessoa psiquicamente desequilibrada. Agora presta atenção no que Jesus está nos ensinando, no que Paulo está falando aqui. Nós precisamos amar uns aos outros. Se a gente tiver o cuidado de amar uns aos outros, a gente cumpriu a lei. Eu não preciso ficar preocupado em decorar tudo que está na Bíblia, apenas ter consciência de que amar o meu próximo é o suficiente para mim. Agora é lógico que vai um pouco além esse contexto, vai um pouco além. Aí eu preciso também considerar aqui, você quer ver? Abre Mateus 22. Vai comigo para Mateus 22, deixa eu só dar uma engrossada nesse caldo aqui. A gente não vai fugir da regra, a gente só vai dar uma engrossada. Mateus 22. Nós vamos ver aí do versículo 37 até o versículo 40. Olha comigo aí. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo isso aqui, tudo isso aqui depende desses dois mandamentos. Então vamos prestar atenção, só para a gente fazer uma recordação rápida. Se eu considerar a ideia de que pecado é incredulidade e ficar atento com relação ao quanto eu acredito e o quanto eu não acredito em Deus, eu vou resolver o problema de pecado na minha vida. Pelo menos vou caminhar nessa direção. E se eu levar em consideração esse mandamento de Jesus, de amar o meu próximo como eu me amo a mim mesmo, eu resolvo o meu problema de cristianismo. Eu me torno um cristão literalmente autêntico, verdadeiro, aonde as pessoas vão olhar
Jesus quando você estiver praticando o amor com eles. Se você não pratica o amor com as pessoas, ninguém vai ver você como um discípulo, um frequentador de igreja e coisa do gênero, mas não um discípulo de Jesus. Agora, vamos colocar uma farinha nesse caldo para dar uma engrossada nesse negócio aí, porque aqui a gente vai ver Jesus falando sobre a importância de amar a Deus, e aqui tem um diferencial, porque ele fala para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Num entendimento, a grosso modo, essas três expressões falam de uma mesma coisa. Coração, alma e entendimento, fala de uma mesma coisa. Mas se a gente for literalmente levar ao pé da letra, fala de de uma mesma coisa tripartida. Não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pastor, não entendi. Fala do ser humano, que é uma coisa em três partes. Porque a palavra que Jesus usa, porque eu fui dar uma olhada no original, no Strong's, no grego, e eu anotei aqui. A palavra usada no grego para coração é cardia, que literalmente tem a ver com o órgão que pulsa, mas também tem a ver com o corpo, porque coração é um dos membros, um dos órgãos principais do corpo humano. Então, quando ele fala amar a Deus de todo o teu coração, tem a ver com quem você é no corpo em que você está. O seu corpo tem que ser um instrumento de amor ou de demonstração de amor para com Deus. Você precisa demonstrar o seu amor para com Deus através do seu corpo. Colocar o seu corpo como um veículo de amor a Deus. Então, eu preciso, através do meu corpo, demonstrar amor. Lembrando que amor, pastor, vamos entender a Bíblia. Agora, fala sobre a alma, de todo o teu coração, toda a tua alma. A palavra para a alma, que está sendo empregada aí no grego, é a palavra psique, tem a ver com a alma vivente, literalmente, que é o segundo elemento da nossa dicotomia. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito no corpo. Então veja lá, de todo o coração, corpo, de toda a tua alma, literalmente é o elemento coesivo do corpo com o espírito, a alma, aonde eu tenho as minhas emoções, aonde eu tenho o meu intelecto, aonde eu tenho a minha vontade, eu tenho que fazer com que isso também seja um veículo de amor a Deus. Eu preciso fazer com que a minha alma se volte para Deus, porque a minha alma tem vontade de se voltar apenas para ela. Mas eu preciso fazer com que ela se volte para Deus, lembrando que eu tenho uma alma, eu não sou uma alma, eu tenho, e eu preciso pegar aquilo que eu tenho e direcionar aquilo para Deus. Eu habito no corpo, eu preciso pegar a habitação do meu ser e direcionar ele também para Deus. E quando fala sobre mente, porque fala aí, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E eu fui ver a palavra entendimento no original, e a palavra entendimento no original é dianoia. E o que quer dizer dianoia? A palavra dianoia é relativa à mente e espírito. Uma coisa interessante. Quando Jesus fala que você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ele está falando, você tem que amar a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Ou seja, você tem que amar a Deus de forma plena, não de forma parcial. De forma plena. Todo o teu ser tem que voltar-se em amor para Deus. Todo o teu ser tem que voltar-se em amor para Ele. Quando todo o teu ser voltar em amor para Ele, então você está amando a Ele do jeito que deve ser amado. Mas enquanto eu estou preocupado com o meu corpo, e ele tem que descansar, então não dá para ir. Está chovendo, vai me molhar, não dá para ir. Está calor demais, eu vou ficar suando na igreja, não dá para ir. Está isso, está aquilo, não posso ir. Eu não estou amando a Deus de todo o meu coração, ou melhor, de todo o meu coração. Quando eu tenho problemas na minha psique, estou mal resolvido sentimentalmente, então eu estou entristecido, e aí eu falo, não dá para ir, eu estou triste. Hoje eu estou triste, não dá para ir na igreja, não dá para ir lá demonstrar amor por Deus. Ou
seja, você não pode dizer que você está amando a Deus de toda a tua alma, porque os teus sentimentos te privam de se voltar para Deus, de demonstrar amor, porque amor, volta a dizer, é demonstrativo. Não demonstrou, não é amor. Ah, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso não é amor. Quando a gente ama a Deus de toda a nossa alma, não são os meus sentimentos, não são as minhas vontades e não são os meus entendimentos que vão me privar de ir aonde Deus está, aonde Ele quer ser adorado, aonde Ele quer ser amado e aonde Ele quer, na igreja. Em todos os lugares, mas na igreja. Por quê? Porque na igreja é o lugar onde Ele escolheu para abençoar a vida daqueles que o amam de verdade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união se dá na igreja. Graças a Deus. Porque quando eu estou aqui, eu amo a Deus. Como eu amo a Ele? Amando a cada um de vocês. Como é que vocês podem dizer que me amam se vocês não amam a vocês mesmos? Então, quando eu venho na igreja, escute lá, e eu por alguma razão não amo alguém na igreja, eu não posso dizer para Deus que eu amo a Ele de toda a minha alma. Porque tem alguém a quem Ele ama de verdade que eu não quero amar. E aí eu lhe faço uma pergunta: há alguém que você conheça, que você acredite verdadeiramente que Deus não a ama? Ai, pastor, tem uma pessoa, eu conheço ela, eu acho que Deus não tem como amar aquela. Querido, você não conhece a Deus. Pecado da incredulidade. Porque se você conhece a Deus e acredita, você vai literalmente entender que não tem uma só pessoa nesse mundo que tenha vivido antes de você, que está vivendo junto com você, ou que vai viver depois de você, que Deus não a ama de verdade. E se Ele ama ela, por que você não? Uau! E se você não ama, você não pode dizer, eu amo Deus de toda a minha alma. Eu não perco uma reunião, um culto, eu estou em todos, porque eu quero mais amar a Deus de todo o seu coração, beleza? Mas Jesus fala que a gente tem que ser pleno, tem que ser total. Não é só de coração, você tem que amar de alma também. E amar de alma significa amar a todas as pessoas a quem Ele ama. Então eu não posso deixar que a minha alma me prive de amar a Deus de verdade. Mas aí fala que eu tenho que amar de todo o meu entendimento. Porque entendimento aqui tem a ver com a minha parte espiritual. Porque é só por intermédio do meu espírito que eu tomo conhecimento de Deus. A minha alma tem dificuldades, a minha psique, onde eu tenho lá o meu emoção, onde eu tenho o meu intelecto, onde eu tenho as informações, a minha alma, ela é limitada no conhecimento e no entendimento de Deus. Eu nunca vou entender Deus na minha alma, porque a minha alma carece, depende da lógica e da razão. Então, na alma, eu não consigo compreender Deus jamais. E quando Jesus fala de todo o entendimento, Ele está entrando no campo aonde Ele está falando do meu espírito, porque no meu espírito eu consigo entender Deus, acreditar nele como Ele é, como diz as Escrituras. É no meu espírito que eu consigo entender essas coisas, é no meu espírito que eu sou capaz de acreditar no sobrenatural, que eu sou capaz de crer no invisível, que eu sou capaz de crer naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz. É no meu espírito. Na minha alma tem dificuldade. No meu espírito eu sou capaz de entender o infinito, mas na minha alma não. Não é que eu vou entender uma coisa que não tem começo e não tem fim. Em algum momento ele diz, não, o infinito não tem começo e não tem fim. Na minha alma, se eu tentar, eu fico louco. Mas eu não chego
que o infinito existe. Não tem começo, não importa. Não tem fim, não importa. Existe porque Deus diz que existe. Está aí porque Deus disse que está aí. Isso eu consigo no meu espírito. Então quando ele fala amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, amar a Deus de todo o teu corpo, ou com todo o teu corpo, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Quando eu entro nessa dimensão, ou pelo menos na busca de tentar amar a Deus dessa forma, é que eu literalmente entendo o quanto eu tenho que me amar. E quando eu entendo o quanto eu tenho que me amar, é aí que eu consigo amar você do jeito que eu me amo. Porque enquanto eu não parto desse princípio, amar você pode ser uma dificuldade para mim, pode ser um problema para mim, pode ser um peso para mim. Resumindo a Bíblia, um pecado, um mandamento, a gente tem todo um viver cristão que pode agradar a Deus. Acredite nele e ame a Ele. Consequentemente, ame uns aos outros. Dá para entender isso, queridos? Se preocupe com isso. São só duas coisas. E começa a correr atrás delas. Começa a ampliar o entendimento delas. Começa a crescer no conhecimento dessas duas coisinhas. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Pastor, e prosperidade, e cura, e tudo isso se encontra no amor de Deus. Tudo isso se encontra no amor. Tudo que você precisa, essas duas coisas tem para você. Amém? Amém. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu não sei o quanto eu consegui ser claro para você. Eu não sei o quanto eu consegui introduzir na sua vida. Mas uma coisa eu quero pedir a Deus, que ajude você a crescer nisso. E se você entende que você precisa disso, então eu vou desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como um ato de falar: Deus, é isso que eu quero para mim, eu quero isso na minha vida, eu quero mais acreditar no Senhor, eu quero mais amar o Senhor, amar o meu próximo, me amar, eu quero mais.